Olá, meu nome é Elis Marques, sou mestranda do programa de pós-graduação em parasitologia e orientada pela Érica Braga, do Laboratório de Malária aqui do ICB, venho contar uma historinha para vocês de maneira bem lúdica, por isso o título bem caricato, né? O que tem a ver o leucocitosum com a cariama e por que isso é importante. Eu começo a contar aqui duas histórias completamente diferentes que, como num bom filme do Tarantino, encontram-se numa reviravolta surpreendente. Apresento a vocês o gênero Leucocitosum, que abriga espécies de protozoários parasitas da ordem Hemosporida, tal qual o famoso Plasmodium causador da malária. Os hemosporídeos são transmitidos entre seus hospedeiros através de dípteros vetores, que se infectam durante o repasto sanguíneo com os gametócitos circulantes no sangue dos hospedeiros intermediários, que podem ser animais vertebrados de diversas classes. A infecção ela pode causar impactos ecológicos, principalmente se ela for estabelecida em populações naive. Foi exatamente o que aconteceu no arquipélago havaiano na década de 90, quando diversas espécies de aves endêmicas foram extintas devido à coincidência entre dois eventos: a introdução do parasito, no caso o virulento Plasmodium relictum, e seu vetor Culex quinquefasciatus. Voltando ao Leucocitosum, é possível que você não o conheça, mesmo que seja da área da parasitologia. E um dos motivos da sua baixa popularidade entre os brasileiros é a sua ausência em nosso território. Será mesmo? Enfim, isso vai ser discutido no final. O que importa a gente saber agora é que o gênero Leucocitosum, que parasita aves, possui prevalência baixíssima na região neotropical. E ao que parece, esse gênero se distribui entre regiões de climas temperados e dentro dos neotrópicos em zonas de maior altitude, como por exemplo a Cordilheira dos Andes. Por quê? Ainda não se sabe. Afinal, seus potenciais vetores são amplamente distribuídos nessas regiões. Seria a viabilidade do parasito determinada por fatores latitudinais e altitudinais, como a temperatura, por exemplo? Seriam os hospedeiros incapazes de desenvolver a infecção? Bingo! Alguns estudos demonstraram a presença do leucocitosum apenas em análises moleculares em quase todos os biomas brasileiros. Ou seja, a ausência de gametócitos demonstrados nas lâminas de esfregaço sanguíneo poderiam ser uma evidência de que o ciclo do parasito não estava se completando. Até os dias de hoje, tudo contribuía para a corroboração dessa hipótese. Bom, guardem bem essas informações, pois agora apresento-lhes a simpática Cariama cristata, a famosa siriema de pernas vermelhas, nossa segunda protagonista dessa história. Essa ave que vocês provavelmente já viram correndo pelos campos abertos do cerrado, ou pelo menos já escutaram o som da sua risada estridente, é muito peculiar. Depois de muita discussão entre os classificadores, ela foi posicionada na ordem dos cariamiformes, a qual abriga apenas duas espécies viventes na atualidade, mas que já abrigou as medonhas predadoras aves do terror, extintas há cerca de 2 milhões de anos. A separação dessa ordem tem origem remota, no Paleoceno, e só isso pode nos fazer aceitar o fato de que as outras aves mais próximas a Siriema são os falcões, os psitacídeos e os passeriformes. Parece estranho que elas não sejam mais posicionadas juntas às saracuras, como eram antes das análises moleculares recentes. Mas voltando ao que interessa, o que é que tem a ver o Leucocitosum com a cariama? A siriema está na lista de uma das aves que foi encontrada infectada com leucocitosum em análises moleculares. Ainda neste ano, o grupo de pesquisa do nosso laboratório descobriu em não só uma, mas em 3 siriemas do Cerrado brasileiro uma nova espécie de leucocitosum, descrita molecularmente e posicionada mais proximamente de linhagens encontradas em columbiformes do Reino Unido. É totalmente improvável que os columbiformes do Reino Unido e as nossas siriemas tenham se encontrado, já que ambos são aves não migratórias. Ou seja, é provável que o leucocitosum ocorra no Brasil de forma endêmica, nas siriemas, mas sem a demonstração dos benditos dos gametócitos na lâmina de esfregaço, não há evidências para comprovar a infecção efetiva. Até que chegamos à cereja do bolo, quando eu, fazendo meu TCC e investigando aves que chegavam aos setas de Belo Horizonte, coletei uma siriema positiva para leucocitosum na PCR, inclusive com a mesma linhagem antes descoberta por nosso grupo, e com a ajuda dos olhos mágicos do meu colega Pedro, pudemos demonstrar e descrever pela primeira vez no Brasil os gametócitos de leucocitosum, que são esses que vocês veem aí. Agora, o nosso grupo está empenhado na publicação dessa descrição e também na busca por mais parasitas infectando siriemas. E a reviravolta? Esse registro coloca em xeque a hipótese de que leucocitosum é raro nos neotrópicos devido à ausência de hospedeiros competentes. Agora precisamos investigar mais a fundo, tendo as siriemas como excelentes modelos tanto a biologia desse parasito novo, quanto tentar justificar a baixa prevalência de leucocitosum na região neotropical. Ou então, demonstrar que, na verdade, a prevalência não é assim tão baixa quanto a gente imaginou. Muito obrigada!